Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar a Sra. Professora Doutora Maria Lúcia Amaral e agradecer-lhe a disponibilidade e até o reagendamento que teve que ser feito em virtude destas complicações parlamentares que por vezes surgem. Queria-lhe pedir também, agradecer também essa disponibilidade e queria também cumprimentar a Doutora Ana Luís Garcia e o Dr. André Neves, também para ilustres assessores da Sra. Provedora, e são muito bem-vindos também aqui à primeira comissão. Portanto, penso que tem noção da grelha dos tempos, portanto, terá até 20 minutos agora para fazer a apresentação e depois os grupos parlamentares dispõem de 6 minutos cada um para fazer as questões que entenderem, colocarem as questões que entenderem. E o PAN tem 3 e depois terá uma intervenção final para responder às questões que lhe forem suscitadas. Eu vou desde já então dar-lhe a palavra para fazer a apresentação. Tem a palavra, Sra. Provedora. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, exige a lei que o Provedor de Justiça venha todos os anos ao Parlamento para prestar contas da sua atividade durante o ano anterior. A lei exige ainda, é a mesma lei, é o Estatuto do Provedor de Justiça, aprovado em 91 e alterado por último em 2013. Exige ainda a lei, dizia eu, que seja apresentado de forma autónoma o relatório de atividades do Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura, entidade que funciona junto da Provedoria desde 2013. Por isso, os senhores deputados têm nas vossas mesas 2 relatórios separados, mas ambos respeitantes a um mesmo tema. A prestação de contas, a que está obrigado o titular da instituição Provedoria de Justiça, neste momento eu própria, a prestação de contas a realizar perante o Parlamento, que o elege por maioria de 2/3 dos deputados. O mandato do Provedor de Justiça é, portanto, hoje um mandato amplo e diverso, para além do seu núcleo original, que é definido pelo direito interno, pela Constituição, núcleo original esse que explica que o provedor deva responder, antes de mais, perante vós, perante o Parlamento que o elege. A verdade hoje é que o Provedor de Justiça de Portugal, o Ombudsman de Portugal, também responde perante instâncias de direito internacional, visto que, para além de ser um Ombudsman, é também Instituição Nacional de Direitos Humanos e, como eu já disse, Mecanismo Nacional de Prevenção. No entanto, é minha firme convicção, e eu tenho conduzido a instituição desse modo, a de que o núcleo essencial deste mandato, indeclinável, continua a ser aquele que é definido pela Constituição no artigo 23. O Provedor de Justiça serve para apreciar, sem poder decisório, queixas dos cidadãos quanto a ações ou omissões dos poderes públicos que entendam ser lesivas dos seus direitos ou interesses legítimos. Durante o ano 2023, que é agora relatado, a Provedoria de Justiça recebeu mais de 10.000 queixas e todas elas incidiram ou sobre a ação da administração pública, tomada a expressão na sua mais ampla acessão, ou sobre a ação do legislador, muito particularmente quanto a questões de constitucionalidade ou a pedidos para que o provedor exerça a sua competência de se dirigir ao Tribunal Constitucional. Assim é, porque a expressão poderes públicos, que consta do artigo 23 da Constituição, não inclui, por razões óbvias, todos os poderes públicos. Desde logo, não inclui o poder judicial, o poder exercido pelos tribunais. E por razões evidentes de Estado de Direito. No âmbito de atuação do Provedor de Justiça, nunca fazem parte os tribunais como entidades visadas.
Restam, portanto, dois poderes, a administração e o legislativo. Como o poder legislativo, estou perante ele, em Estado democrático, conduz a política geral do país através de leis legitimadas pela soberania popular, em relação a ele, o âmbito de atuação do provedor de justiça resume-se a pouco. Resume-se a receber queixas de cidadãos que podem evocar, em termos gerais, a injustiça do conteúdo de certas decisões e também se traduz no recebimento, como eu já disse, de queixas por causa do nosso sistema de justiça constitucional, pedem ao provedor que se dirija ao Tribunal Constitucional. É lógico, eu creio que se perceberá que este número de queixas que tem neste sentido o Poder Legislativo como objeto são minoritárias. Portanto, as 10.000 queixas que em 2023 foram recebidas na Provedoria de Justiça incidem, na sua esmagadoríssima maioria, sobre atos da administração. Atos da administração em toda a diferentíssima panóplia da administração do Estado, da sua mais ampla acessão. Portanto, perante temas tão diversos, 10.000 queixas sobre todo este assunto, é bem de ver que o relatório a apresentar perante os senhores deputados não poderia nunca traduzir-se na reprodução factual de tudo quanto se foi fazendo. Daí que o relatório se divide em 2 capítulos. Em primeiro capítulo, intitulado Foi a melhor designação que se encontrou, Problemas Gerais, foram identificados temas e questões que, embora não constituam o objeto principal das queixas endereçadas pelos cidadãos, foram tidos por nós, e a partir da análise do material empírico das queixas, como os problemas sistematicamente formados nas causas ou encontrados nas causas profundas que levam ao mau funcionamento da administração e, portanto, à formulação de queixas na Provedoria de Justiça. Este é o primeiro capítulo. O segundo capítulo é também à falta de melhor designação, demos-lhe o nome de temas, por especialidade, digamos assim, e ordenam, catalogam através de grandes capítulos os temas variados das queixas, que vão desde ordenamento do território e ambiente até trabalho, de A a Z, e correspondem a tantas outras, à execução das tantas outras políticas públicas que estruturam a ordenação da nossa vida coletiva. Ora bem, em matéria de problemas gerais, o ano passado, em que já seguimos esta metodologia de relato, nós escolhemos como problemas 3. Portanto, problemas, como eu disse, que embora não estejam assim identificados no objeto principal das queixas, são, no entanto, depois de análise, tidos como causas persistentes do mau funcionamento da administração. Nós, no ano passado, como eu ia dizendo, identificámos 3. A má articulação entre os serviços públicos, a morosidade dos procedimentos, a má comunicação entre administração e administrados, e este ano, não repetindo, obviamente, o que já tinha sido, identificámos mais 2. Falhas na execução da lei e problemas da transição digital. O método seguido foi o ano passado e este ano sempre o mesmo. Como a identificação destes problemas não é algo que nós tenhamos inventado a partir do nada, corresponde ao material que compulsamos a partir da diversidade das queixas, identificamos os problemas e depois, a propósito deles, ilustramos com exemplos concretos daquilo que nos chegou. Eu disse há pouco que nós adotámos este método de distinção entre problemas gerais e temas específicos porque a reprodução factual do que se fez no ano 2023 é impossível. É uma razão, mas eu devo dizer que, embora seja uma razão, não é a única nem a mais importante. A mais importante razão pela qual nós optamos por este método de relato é esta.
é que o provedor de justiça não serve só para resolver os casos concretos que os cidadãos lhe colocam. Existe para isso. E é também sua tarefa indeclinável procurar, dentro do âmbito das suas possibilidades de instituição de soft law, fazer com que cada problema que lá chega tenha alguma via de solução. Existe para isso, mas não pode existir só para isso. Não existe só para isso porque, apesar do nome, provedor de justiça, o Ombudsman não é parte do Poder Judicial. Não está longe dele, chama-se provedor de justiça, mas não tem nenhuma das características que identificam o conceito constitucional de Poder Judicial. Em primeiro lugar, porque, como eu disse, é uma instituição de soft law, não tem poder decisório. Em segundo lugar, porque, ao contrário do Poder Judicial, pode agir sem ser mediante um pedido expresso, sem depender de um pedido. E, em terceiro lugar, porque mesmo quando age por ter sido pedida a sua ação, pode fazê-lo com uma amplitude muito maior do que os limites daquilo que lhe foi pedido. Portanto, sendo certo que o provedor não existe para fazer aquilo que só os tribunais podem fazer, resolver as questões concretas aplicando o direito, também não pode existir só para tentar resolver, dentro do quadro das suas possibilidades de instituição do soft law, os problemas concretos que lhe chegam. Na realidade, a provedoria existe, o provedor de justiça existe, para ser mais do que uma instância de resolução de problemas. Existe para ser um órgão auxiliar do poder político e, dentro do poder político do Parlamento, na identificação dos problemas persistentes da má administração e, portanto, um órgão auxiliar da função parlamentar de controle do Executivo. E é precisamente por isso que não pode deixar de procurar fazer aquilo que é mais difícil. E aquilo que é mais difícil é não desistir perante a profusão de questões que lhe chegam contra a administração do Estado, extrair desse material empírico conclusões sobre o que de mal vai andando, para poder identificar as causas profundas do mau funcionamento das estruturas administrativas e assim as poder comunicar aos senhores deputados, neste momento, cumprindo a função para a qual a Constituição o pensou. E é por isso que não apenas nós dividimos o relatório nestes dois capítulos, problemas gerais e temas especiais, mas também é por isso que durante o ano de 2023, conforme o relatório diz, nós não nos limitamos a resolver os casos concretos que nos iam chegando, ou a tentar resolvê-los, que nem sempre, infelizmente, conseguimos fazê-lo. Para além disso, nós fomos elaborando, publicando e divulgando temas sectoriais de problemas, sobre reflexões dos problemas que nos chegavam, retratos dos problemas que nos chegavam, sempre que podíamos concluir que, sobre certo tópico da atuação da administração, havia uma confluência não comum de queixas, o que merecia um olhar especial, ou sempre que podíamos concluir que muitas queixas diziam respeito a setores sociais particularmente vulneráveis. E foi assim que em 2023 nós elaboramos e divulgámos 3 relatórios. O primeiro chegando à conclusão de que muitas queixas confluíam naquela altura sobre o mesmo problema, sobre todas as dificuldades de execução das medidas tomadas pelo governo da altura de mitigação ou de combate à inflação. Um segundo relatório sobre o seguimento, a análise ou acompanhamento do processo de extinção do CEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E um terceiro relatório sobre os lugares de detenção, os lugares da PSP, da Polícia de Segurança Pública, onde podiam pernoitar pessoas detidas. Este último foi levado a cabo pelo Mecanismo Nacional de Prevenção. Eu devo dizer que esta política institucional, que se traduz em cada ano
combinar a atividade de recebimento e resolução de queixas com a atividade de elaboração de relatórios sectoriais se manterá como uma política indeclinável da instituição. E é por isso que em 2023 se começaram a preparar estudos que só seriam divulgados agora. Sobre o atendimento ao público, que implicou grande trabalho em todo o território continental e que decorreu de um imenso fluxo de queixas quanto ao mau atendimento dos serviços públicos após o período da pandemia. Isto é, quanto ao não abandono de práticas de atendimento com que os cidadãos não podiam contar. Foi o primeiro de 2024. A seguir, também já anunciado e já começado em 2023, sobre os chamados atestados multiusos de incapacidade médica, os AMIM, sobre o qual recebemos também sempre inúmeras queixas. Além destes, encontram-se também em preparação, e dentro sempre da mesma lógica, do mesmo critério, que é o de não esquecer que merecem análises mais aprofundadas, questões que motivem um número inusitado de queixas e que, as duas coisas juntas, incidam sobre grupos sociais particularmente vulneráveis. Foi esse, por exemplo, a preocupação de elaborar o relatório AMIM, dos atestados multiusos de incapacidade médica. Está agora em preparação um outro sobre os chamados produtos SAPA, o Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio, que também envolve ou provoca a apresentação de inúmeras queixas, e outro sobre as dificuldades especiais de mobilidade que são sentidas nas grandes cidades, de mobilidade para pessoas com deficiência. Além destes, está ainda em preparação o seguimento da ação da AIMA na decorrência da extinção do CEF. E apenas por uma razão simples, é que neste momento 40% de todas as queixas que nos chegam à Provedoria são apresentadas por cidadãos estrangeiros. Eu, para terminar, e estou quase a terminar, gostaria ainda de vos dizer que foi ainda nos finais de 2023 que a Provedoria de Justiça mudou a sua sede em Lisboa. Transferiu-se em novembro de 23 do bairro da Lapa, onde se encontrava há mais de 30 anos, para um lugar bem mais central na cidade, em São Sebastião da Pedreira. Com esta mudança, pôde finalmente concretizar-se uma pretensão já antiga, sempre repetida pelos meus antecessores, a de dar ao Ombudsman de Portugal, ao Provedor de Justiça, uma sede na cidade que fosse compatível com as características próprias de uma instituição, que é de acesso informal, universal e gratuito, e que não poderia continuar a residir num bairro de dificílimo acesso, como o bairro da Lapa. E é por isso que tenho o maior gosto, e com isto termino, o maior gosto de vos dizer que, desde a mudança, e comparando o último semestre de 2023, ainda no bairro da Lapa, e o primeiro semestre de 2024, já em São Sebastião da Pedreira, o número de queixas presencialmente comunicadas aumentou em 70%. E pronto, era o que eu queria dizer. Muito obrigada por me terem ouvido. Muito obrigada, Sra. Provedora, pela sua apresentação. Eu irei agora passar a palavra aos grupos parlamentares. Vou iniciar pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial à Sra. Provedora de Justiça, fazendo uma primeira menção à exposição inicial, que não é fácil, atendendo ao volume de trabalho, fazer este tipo de apresentação, e não deverá ser fácil elaborar um relatório, e teve que assumir, e assumiu expressamente, de que um número de mais de 10 mil queixas por parte dos cidadãos não é compatível nem é compaginável com o relatório que aqui nos traz, mas em relação ao relatório eu queria dizer-lhe que está especialmente bem escrito e bem sistematizado. Isto é, nós se quisermos concentrar-nos num qualquer tema, nós conseguimos facilmente encontrar esse tema e o que foi feito e o que não foi feito. De todo modo, eu acho que estes relatórios, e nomeadamente o relatório anual, designado por Ombudsman clássico, chamemos-lhe assim, não é?
Eu acho que, em primeiro lugar, e é preciso referir isto, até atentas às funções da Sra. Provedora, para nós, aqui no Parlamento, é muito importante porque é um excelente diagnóstico daquilo que se passa na administração, entendido aqui, obviamente, em sentido lato, e pode servir de guião, e acho que tem que servir de guião, para melhorar esta relação que existe entre a administração e os cidadãos. O que se verifica é que, muitas vezes, os particulares, os cidadãos, sentem que a administração ou não responde, não lhe dá a devida atenção e as questões que são colocadas à administração muitas das vezes não são sequer respondidas. Aliás, um dos desafios que existe na administração às vezes não é a qualidade da resposta, é a falta da mesma. O que também aqui está bem referido no relatório. E, portanto, queria também dizer e saudar o facto de, nesta função, utilizando uma expressão que utilizou há pouco, de órgão auxiliar da própria Assembleia da República, sublinhar que não se bastou com o trabalho que os cidadãos lhe vão dando, com as queixas que vão apresentando, e não esteve fechada no seu gabinete, mas promoveu também algumas visitas e dessas visitas deu sequência. E, portanto, eu acho que é muito importante também sublinhar este aspecto de que muitas vezes fazem-se visitas e depois não acontece nada, e no caso da Sra. Provedora fez as visitas, e aqui mais à frente irei falar de algumas delas, acabou depois por dar uma determinada sequência. Por outro lado, e porque ainda estamos muito perto da celebração dos 50 anos, que foi no mês passado, saudar também a Provedoria da Justiça pela passagem dos 50 anos, agora em setembro, e pelas iniciativas que também tem realizado a este propósito. E por isso mesmo desejar que continuem exatamente na defesa dos direitos dos cidadãos, prevenindo e promovendo esta defesa constante e principalmente também vigilante. Eu acho que é muito importante este papel vigilante de parte do provedor, na defesa destes direitos, liberdades e garantias, contra estas incorreções, contra esta má administração, como referiu há pouco. Bom, em relação ao relatório anual, é impossível nós falarmos sobre tudo, eu escolhi aqui alguns, e naqueles problemas gerais, na tal designação do primeiro bloco, chamemos-lhe assim, há aqui algumas situações que lhe queríamos colocar. Uma delas tem a ver com as falhas na execução da lei, e aqui há muitos temas, desde a fiscalidade, à segurança social, trabalho, eu diria que é uma lista infindável de temas que está descrito, mas queria-lhe fazer uma pergunta, digamos, que está relacionada com aquilo que foi estudando e com o seu trabalho. Entende que há más leis ou que há uma má aplicação das próprias leis? Porque às vezes, e entre juristas, coloca-se muito esta questão de saber se o problema é da lei ou se o problema é de quem a aplica ou de quem a interpreta, nomeadamente porque também relatou que a maior parte das situações estavam relacionadas com atos que tinham sido praticados pela própria administração. Depois há aqui um tema que eu acho que é um tema relevante, nomeadamente para o futuro, que está relacionado com a transição digital. E aqui somos também alertados com este relatório para o facto de haver problemas de acesso a serviços públicos por parte de cidadãos que têm, digamos, iliteracia ao nível informático e das novas tecnologias e, portanto, a pergunta que eu faria era esta, tendo também contacto com esta situação, isto representa, sem dúvida, uma limitação grave, mas que soluções alternativas é que vislumbra, tentando dar-nos aqui alguma ajuda, numa sociedade em que progressivamente as novas tecnologias têm invadido as nossas vidas em vários planos e há determinadas situações em que se trata apenas, digamos, da única possibilidade que o cidadão tem junto da administração de poder fazer um pedido ou de poder até responder. Por outro lado, diz-nos também este relatório que 21% total das queixas recebidas em 2013 está relacionado com a morosidade do serviço público. Esta morosidade, penso que se relaciona exatamente com aquela inércia da administração que falava há pouco, isto é, com a falta de resposta e se, mediante as recomendações que provavelmente tem feito, se tenha encontrado, digamos, uma reação positiva por parte da administração ao nível das soluções que são apresentadas. Uma outra questão também, esta questão mais pequena, mas que me parece relevante para nós percebermos também a eficácia do trabalho da Provedoria da Justiça, está relacionada com a cobrança de taxas indevidas pelas forças de segurança, que é um tema que me parece já antigo, em relação à cópia ou certidões de queixas que são apresentadas e em que a GNR e a PSP continuam a cobrar
essas mesmas taxas, não obstante a recomendação feita pela Provedoria da Justiça em 2015 e depois reforçada em 2023, e depois é dado nota também no relatório de que esta situação, digamos, nos contactos que foram estabelecidos com o Ministério da Administração Interna, se falaram aqui de constrangimentos financeiros e que a situação se mantém inalterada. Portanto, a pergunta que eu faço é esta: não obstante a recomendação, ela não foi, digamos, observada ou não foi acatada pela própria administração? Porque em 2015 a referência é que teria sido, mas afinal não foi, não é? Porque houve queixas subsequentes. Depois, quanto ao relatório do mecanismo de prevenção, Sra. Presidente, e já estou mesmo a terminar, só 2 pontos relativamente aos estabelecimentos prisionais e aos centros educativos. Os estabelecimentos prisionais, e ultimamente tem-se falado muito sobre isto, padecem de vários problemas. A Sra. Provedora também no relatório faz menção de que foram feitas visitas a estes estabelecimentos prisionais, foram aqui diagnosticados alguns problemas que nós já todos conhecemos, e fala aqui também de uma questão relacionada com agressões a reclusos e depois de um diálogo institucional profícuo, utilizando as expressões do relatório, que se foram estabelecidas com as direções dos estabelecimentos prisionais. Perguntava eu, sentiu que essas ações de formação, esse diálogo profícuo que foi... teve efeitos positivos na prática, e perguntamos isto mesmo porque queremos saber se houve alguma situação. Mesmo para terminar, Sra. Presidente, relativamente aos centros educativos, é também relatada aqui a falta de técnicos profissionais de reinserção social e também o encerramento, ainda que temporário, de unidades residenciais de vários centros educativos. Que tipos de constrangimento é que encontraram no cumprimento, nomeadamente, da lei tutelar educativa, nomeadamente ao nível dos projetos educativos de cada jovem? Sra. Presidente, muito obrigado pela tolerância. Obrigada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começava por cumprimentar a Sra. Provedora, agradecer-lhe muito a sua presença e, acompanhando as palavras que foram referidas pelo meu colega do PSD, neste sentido, estes relatórios são de enorme importância para nós, para a nossa própria reflexão, para a nossa própria ação. São 2 relatórios, neste caso estes 2 relatórios muito bem sistematizados, de fácil leitura, de fácil procura dos elementos que a cada passo que estamos a estudar queremos encontrar, e, portanto, uma obrigada e o reconhecimento por isso. E, portanto, não vou naturalmente reproduzir o que está nos relatórios, mas mais tentar obter da Sra. Provedora a resposta para aquela que é a nossa interpretação do exercício daquelas que são as suas competências, porque naturalmente a pessoa está no cargo, exerce a função e aquelas que são os seus próprios conceitos, a sua própria arquitetura interna jurídica condiciona a forma como exerce o cargo. Eu começava pela página 117, onde se lê que desde o início que o Provedor de Justiça tem exercido os seus poderes de solicitar o controle da constitucionalidade e da legalidade de normas de forma ponderosa e cautelosa, com base em critérios de prudência e respeito pela estabilidade do sistema jurídico, sempre procurando contribuir para a boa colaboração institucional com a jurisdição constitucional. Portanto, noto que há aqui uma lógica de ponderação. Eu digo isto porque devo dizer que foi com algum espanto que vimos que, tantos meses depois da aprovação da Lei 22 de 2023, aparecer um pedido de declaração de fiscalização sucessiva da Lei da Eutanásia, que naturalmente a Sra. Provedora tem toda a legitimidade para o fazer, aliás, até o pode fazer mais vezes, as vezes que entender, como sabe, é a todo o tempo. O que eu questiono é, nesse pedido, e como todos sabemos, o próprio CDS pediu à Sra. Provedora, e não terá sido o único, para o fazer, o que, tendo em conta esta prudência, esta racionalidade que alega, o que nos causa estranheza é ter integrado no pedido a violação do artigo 24 da Constituição, isto é, a inviolabilidade da vida humana. E porquê? Porque o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre isso 2 vezes e, portanto, é natural que se estranhe, e é uma pergunta que lhe deixo a fazer. A Sra. Provedora dá vários exemplos de denegação de direitos por falta de regulamentação de leis, em seguros, estágios profissionais, o entendimento do IRN que
acabou por resolver ali uma falta de regulamentação da lei da PME. Eu gostava de saber o que é que tem a dizer da omissão deliberada do Poder Executivo em regulamentar a Lei 22 de 2023 de eutanásia, que está dependente de regulamentação e, como sabe, ela não é suspensa por haver processos de fiscalização sucessiva. A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, por exemplo, a DECO e diversas organizações de doentes fizeram queixa à Sra. Provedora, dizendo que continua por regulamentar a lei que consagrou o direito ao esquecimento no acesso ao crédito e aos seguros associados para pessoas que superaram ou controlaram doença grave. Eu gostaria de saber se houve alguma sequência, se fez alguma coisa, porque penso que reconhece que a lei tem de ser regulamentada. Indo para um outro tipo de questões, que tem a ver com, daquilo que nós observamos, o peso relativo que a Sra. Provedora dá aos direitos, liberdades e garantias e aos que considera análogos aos direitos, liberdades e garantias e aos direitos económicos, sociais e culturais. Por exemplo, conhecemos os seus pedidos de fiscalização da constitucionalidade em matéria de violação daqueles direitos, conhecemos todos, mas no que toca à violação de direitos sociais, como ao direito à pensão e outros, a sua atuação é mais no sentido de sinalizar, dar a conhecer, tentar que a situação mude. Por exemplo, violação de direitos que decorrem da não efetiva convergência entre o regime geral da Segurança Social e o regime da Proteção Social convergente da Função Pública anunciado em 2017. A regra de cálculos de pensões, em que o regime é aplicado quando tem de se conjugar regimes de pensões unificadas, a bonificação tem vindo a ser calculada como prejuízo para os beneficiários das pensões, isto é, a norma que resulta da interpretação que é levada a cabo, a interpretação Y, que a Sra. Provedora descreve no seu relatório, desfavorece o pensionista. Aqui não há pedido de fiscalização de constitucionalidade, como nos outros casos. E eu pergunto quantas iniciativas de processo de fiscalização de constitucionalidade tem relativa a direitos sociais, por ofensa direta de direitos sociais, quantas iniciativas de processo de fiscalização de constitucionalidade por omissão tem ou teve. Veja-se o caso que nos dá de pensões por acidentes de trabalho ou doença profissional em que denuncia indenizações assentes em critérios arbitrários. Não vejo, repito, o que eu procuro é saber se há um olhar idêntico para direitos de liberdade e direitos sociais. Neste mandato pediu, já aqui referi o caso da eutanásia, apesar de 2 acórdãos em fiscalização sucessiva, porque, como sabe, a preventiva também é abstrata. O caso de Uber Madeira, que ficou conhecido, a Sra. Provedora agiu com bastante segurança, teve o desfecho que conhecemos, mas considerou que era contrário à liberdade de iniciativa económica, portanto, muito pronta a defender a liberdade de iniciativa económica. Nas normas do Código de Trabalho, da Agenda do Trabalho Digno, designadamente a norma sobre trabalhadores autónomos, também aí... eu não estou a ver o tempo, eu termino já. Na norma que isentava de renda mínima os lojistas em centros comerciais, saiu em defesa da propriedade privada e da iniciativa económica privada e pedia só mais 30 segundos porque de facto arrastei-me. Queria agradecer muito o segundo relatório, porque temos falado muito de prisões por causa do episódio da fuga e todos os casos que aqui, todos os relatos que faz sobre aquilo que se passa relativamente a agressões a detidos dentro de prisões, sobre os guardas não terem a noção que têm o dever de denúncia, os casos que há de não investigação, os processos que não existem de inquéritos em situações dessas. Queria agradecer-lhe e terminava só perguntando-lhe que quando dá aquela indicação de não estarem reunidas as condições para os detidos que estão detidos para serem interrogados por 48 horas, porque é prorrogado por mais de 48 horas, se o problema não é maior do que não haverem condições, se o problema não é também serem prorrogadas por mais de 48 horas pessoas que estão detidas para interrogatório. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu iria agora passar ao Grupo Parlamentar do Chega e vou dar a palavra à Sra. Deputada Vanessa Barata. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço a presença da Sra. Provedora de Justiça. Cumprimento os Srs. Deputados.
Logo no início do relatório de atividades aqui em apreciação, são enunciados os problemas gerais decorrentes da análise das cerca de mais de 10 mil queixas, que aqui já foram faladas, recebidas durante o ano de 2023, nomeadamente as falhas na execução da lei. E são aqui feitas considerações sobre a desconformidade entre a atuação da administração e os regimes legais aplicáveis. Nós consideramos isto muito pertinente na medida em que está aqui representado nesta Casa, por excelência, o Poder Legislativo. E se existe aqui, como diz no relatório, um desfazamento entre o processo legislativo e a aplicação das leis, eu gostaria que nos aprofundasse essa questão, porque é algo que nos deve preocupar enquanto responsáveis pelo processo legislativo. E neste contexto, pergunto concretamente qual é o caminho a percorrer da perspectiva da senhora Provedora, pelo legislador, de modo a cautelar eventuais falhas na execução das leis e incentivar a sua operacionalização, digamos assim. Depois fala-se também num relatório na questão do controle de fronteiras, da perspectiva do acompanhamento especializado em casos relativos a crianças, nomeadamente, e vou citar, na inexistência de procedimentos pré-definidos para o acompanhamento de situações em que se torna necessário impedir uma criança de sair do país, por exemplo, no âmbito do regime do rapto parental transfronteiriço. Isto é algo que nos preocupa e é particularmente grave quando falamos de menores. São feitas aqui algumas considerações sobre o facto da extinção do CEF ter, de certa forma, agravado o problema, o que concordamos, e sobre a matéria de atribuições, sendo, e vou citar novamente, de equacionar a criação de uma unidade especializada para o efeito. Eu pergunto que tipo de unidade especializada poderia ser esta, se seria no âmbito das competências da Polícia Judiciária, PSP, ou eventualmente uma força multidisciplinar que fosse capaz de inverter esta situação de falta de procedimentos e acompanhamento destas crianças. Mais adiante, no relatório, a propósito do regime da convergência da segurança social, também já foi falado aqui, são vertidas uma série de considerações sobre o assunto e é referido que permanece por alcançar a efetiva convergência entre o regime geral da segurança social e o regime de proteção social convergente da função pública, anunciada desde 2007, detectando-se um conjunto significativo de diferenças infundadas entre os dois regimes, é o que diz. Tendo sido recentemente aprovada a proposta de lei número 19, que procede à interpretação autêntica da Lei 60/2005, que estabelece os mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social, e entende a senhora Provedora que estamos no bom caminho com esta lei, no sentido de alcançarmos a finalidade referida, ou seja, a efetiva convergência? E vou terminar porque vou dividir o meu tempo com o deputado Manuel Magno. Muito obrigada. Tem a palavra, Sr. deputado Manuel Magno. Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo a presença da nossa provedora de justiça neste plenário. Neste curto espaço de tempo que disponho, quero referir-me à parte do relatório que trata do sistema prisional. O relatório menciona que, em 2023, a senhora provedora fez 17 visitas a estabelecimentos prisionais. Visitas nessas cuja natureza variou em função do critério que as motivou, mas também em função da sua tipologia. De acordo com uma tabela que consta do relatório, e sem menosprezo para os demais EPs, é referido que a senhora provedora fez uma visita de seguimento ao EP de Vale dos Judeus, que foi classificado como um EP de elevada complexidade de gestão e que, suponho eu, deve-se ao fato de ser um EP com nível de segurança especial. Uma visita de seguimento, diz o relatório, uma visita que, e cito, aspas, a análise é focada, sobretudo, no acompanhamento de recomendações e de fatores de risco já identificados numa visita anterior. Fecho aspas. Ora, os acontecimentos recentes aguçam-nos a curiosidade, enquanto a este EP em particular, como compreende, o que me leva a perguntar-lhe o seguinte, senhora provedora, que recomendações fez Vossa Excelência, enquanto mecanismo nacional,
relativamente ao EP de Vale dos Judeus, quando fez essas recomendações, o que foi feito em cumprimento dessas recomendações e, se porventura, haverá algum fator de risco mais preocupante naquele EP que justificasse uma visita de seguimento. Nesse caso, perguntamos-lhes qual foi ele, quando e o que o identificou e de que forma o comunicou a quem de direito. Por outro lado, na tabela 3, no item segurança, e no que respeita ao EP de Vale dos Judeus, não é assinalado o fator de risco escassez de elementos de vigilância, o que nos causa alguma perplexidade. Efetivamente, entre os fatos que foram tornados públicos e que foram posteriormente confirmados em audições realizadas com o Sindicato do Corpo da Guarda Prisional e com o Diretor-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais, demissionário, está o fato de o sistema de vigilância ter cerca de 200 câmeras, que são controladas apenas por 3 guardas prisionais durante a semana e um guarda prisional ao fim de semana, e que apenas existe um guarda prisional no pátio quando os reclusos estão lá fora. Peço-lhe, portanto, que nos explique o que é que a convenceu de que não existe falta de guardas prisionais no EP de Vale dos Judeus, e se considera que, no EP em que não há falta de guardas prisionais, é imaginável que um grupo de 5 reclusos fuja desse EP, subindo um muro de mais de 10 metros de altura com o recurso a uma escada, e que essa fuga só seja notada pelos guardas prisionais quase uma hora depois de ter ocorrido. Por último, constatamos que 2 fatores de risco que a tabela 3 aponta Vale dos Judeus, no item infraestruturas, são a existência de infestações, entre aspas, cervejos, ratos e ou baratas, fecho, e a falta de condições de salubridade na cozinha, que são 2 fatores de risco que já haviam sido identificados no relatório relativo a 2022. Cozinha com o estado deteriorado do piso, as más condições de armazenamento de bens alimentares, além da presença de ratos, e que já vinham de anos anteriores. Termino, senhora presidente, perguntando à senhora provedora, então, se entende que foram os reclusos do Vale dos Judeus que foram sistematicamente ignorados pelo governo, nomeadamente pela DGSRP e pelo Ministério da Justiça. Ou seja, essa é antes uma conclusão extensível a todo o sistema prisional português. Termino. Obrigado, presidente. Muito obrigada. Deputada Mariana Leitão tem a palavra. Muito obrigada, senhora presidente. Antes de mais, agradecer a presença da senhora provedora e também agradecer o trabalho todo desenvolvido e gostaria também de enaltecer a qualidade dos relatórios apresentados, o nível de detalhe que permitem, de facto, que se consiga fazer uma análise objetiva dos vários temas tratados. E por isso também acho que é importante aproveitar para salientar a importância da Provedoria de Justiça como forma também dos cidadãos sentirem que têm uma voz mais ativa na tentativa da resolução dos seus problemas. Gostava de iniciar a minha intervenção pela análise ao relatório referente ao Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura e também porque o sistema prisional se encontra como um dos temas da ordem do dia, infelizmente não pelas melhores razões, sendo que o relatório apenas vem corroborar aqueles que são os problemas sistémicos e que já são do conhecimento de todos os portugueses. Contudo, existem situações específicas que são relatadas e que nos merecem a maior das preocupações por serem, além de, obviamente, atentatórias dos direitos dos reclusos, podem ser, por um lado, reflexo da falta de formação que é dada aos profissionais que lidam diariamente com o sistema prisional ou, por outro, e até mais grave, a displicência com que são tratados os direitos dos reclusos. Na página 27 do relatório podemos ler relativamente ao dever de reporte hierárquico que vários funcionários reconheceram desconhecer se existem e quais são os procedimentos devidos para a sinalização ao superior hierárquico das evidências ou alegações de maus-tratos de que tomem conhecimento no exercício das suas funções. Ou seja, num momento histórico em que as regras de compliance são rígidas em diversas áreas e em que a criação de canais de denúncia para múltiplas situações se tornam obrigatórias no setor privado e no setor público, parece que no sistema prisional não só esses mecanismos não são do conhecimento de quem trabalha no sistema, como podem nem existir.
Conforme é alertado no relatório, a inexistência de um canal de denúncias, a que temos de somar o facto do dever de denúncia obrigatório ao Ministério Público por parte dos funcionários que tenham conhecimento de alegações ou dos indícios da prática de crime contra recluso não estar a ser integralmente cumprido, conforme também reportado e escrito no relatório do Mecanismo de Prevenção da Tortura, gera um sentimento de impunidade que prejudica todo o sistema prisional, mas primeiramente os próprios guardas prisionais cumpridores da lei. Gostava, se a Sra. Provedora pudesse, de detalhar um pouco mais as principais conclusões relativamente a esta matéria, mas acima de tudo, o que é que estará ao nosso alcance para tentar alterar esta situação. No que concerne ao relatório da Provedoria da Justiça, notamos a diminuição das solicitações dirigidas à Provedoria, regressando a valores semelhantes aos pré-pandémicos, naquela que queremos ser uma consequência da menor necessidade dos cidadãos em apresentar queixas ou meras exposições, fruto de uma normalização da prestação dos serviços públicos e de um regresso à normalidade que ocorreu no último ano. Como consequência desta redução, atualmente o número de procedimentos pendentes é o mais baixo desde 2018, pelo que só podemos felicitar, obviamente, o trabalho da Sra. Provedora. Contudo, é de notar que, sistematicamente, o serviço público objeto de um maior número de queixas é a segurança social, com mais de 1/4 das queixas apresentadas. Ao longo do relatório ficam patentes as barreiras burocráticas que persistem no acesso aos serviços da segurança social e que têm como exemplo maior o facto de a própria Provedoria qualificar como de complexo e obscuro o cálculo das pensões. Se para a Provedora de Justiça a atual forma de cálculo das pensões é obscura, o que será para um cidadão comum? Estamos perante um problema de transparência que evidentemente se cruza também com os baixos níveis de literacia financeira do país, que a Iniciativa Liberal insiste que devem ser elevados, ao contrário do entendimento de outros grupos parlamentares. E esta complexidade tem uma agravante, pois afeta ou afetará todos os portugueses na hora de se reformarem e de calcularem as suas pensões de velhice. Dito isto, aproveitamos para questionar se existiu alguma interação com a Segurança Social no sentido de pedir esclarecimentos, se sim, como qualificaria a interação com os serviços da Segurança Social e se estes se mostraram receptivos a, pelo menos, tentar simplificar o que nós concordamos ser também demasiado complexo e obscuro. O relatório toca ainda em 2 pontos muito caros para a Iniciativa Liberal e para os quais não nos cansamos de alertar e que se prendem com a forma como a máquina do Estado executa a sua função de aplicação das normas emanadas pelo legislador. A Sra. Provedora escreve no relatório que o insucesso na transformação de soluções legislativas formalmente vigentes em realidades efetivamente presentes constitui um problema sistémico no contexto da atividade administrativa. Em praticamente todos os seus domínios são detectáveis divergências, por vezes abissais, entre o que está consagrado na lei e o que acontece de facto. Nós não diríamos melhor. Sempre alertámos para o excessivo legislativo e burocrático, cuja execução é difícil ou mesmo impossível pelas mais variadas razões, sejam elas financeiras ou humanas. Claro que uma produção legislativa exagerada, aliada à pouca flexibilidade concedida à administração pública, reflete-se em gargalos procedimentais que vêm elencados no ponto 2.3 do relatório, onde se alerta para a necessidade de sistemas informáticos mais flexíveis e adaptáveis ao cotidiano. Não é fácil garantir um equilíbrio entre o princípio da legalidade e uma maior autonomia administrativa do aparelho do Estado, mas queremos acreditar que este é também o nosso papel enquanto políticos e deputados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Provedora de Justiça. Eu não irei à questão da solicitação que a Sra. Provedora fez ao Tribunal Constitucional para averiguar a constitucionalidade da lei da eutanásia. A Sra. Deputada Isabel Moreira fez o favor de já o colocar em termos que eu quero subscrever, pelo que, por uma economia de tempo, eu tenho várias questões para lhe colocar, me concentrarei noutros assuntos, começando por elogiar a forma como o relatório está feito e também a informação que condensa e na forma como o expõe. E creio que se nós precisássemos de explicar porque é que o Estado falha aos seus cidadãos, os relatórios que Vossa Excelência aqui hoje apresenta mostram uma fotografia concreta, muito clarividente dessa mesma realidade. E mostra-me outra coisa ainda igualmente preocupante. Primeiro, mostra que Portugal, mesmo em 50 anos de democracia, continua a ter uma cultura muito frágil de defesa e promoção dos direitos humanos e que existe, ao contrário, em sentido
contrário, uma fortíssima cultura autoritária em partes centrais da sua administração pública. Coisas que se correlacionam, que estou identificado em vários relatórios internacionais, vários trabalhos académicos, e que os relatórios que Vossa Excelência aqui hoje nos traz demonstram de forma nua, crua e com dados muito concretos, relatos muito fortes e com estatísticas muito evidentes sobre isto que estou a dizer. Mostra uma outra coisa, que há falhas estruturais no respeito pelos direitos, liberdades e garantias por falhas de execução da lei ou por atos da administração pública. É particularmente preocupante que desde 1997 nós continuemos a adaptar, ou ter edifícios públicos para adaptar, onde não conseguem entrar pessoas com mobilidade reduzida. Num país, numa sociedade que envelhece, é uma violação gritante dos direitos humanos, sobretudo das pessoas mais idosas, mas não só. Mas devia-nos preocupar num país e num continente que vai envelhecendo, mas é também uma violação grosseira, um atestado de minoridade às cidadãs, aos cidadãos com diversidade funcional. A senhora Provedora também destaca com particular assertividade as consequências diretas de sucessivos governos, diferentes orientações políticas, das consequências diretas na vida das pessoas, do subfinanciamento crónico dos serviços públicos e da falta de investimento nos recursos humanos e a forma como temos pago isso. Em falta de qualidade de vida, em atrasos, em morosidade da justiça, em problemas administrativos que infernizam a vida dos cidadãos e das cidadãs, no facto de vários aspectos do Estado que deviam funcionar com lisura, com transparência, com celeridade, não ser o caso. Na saúde, na segurança social, na justiça e na administração pública. Agora, queria ir muito concretamente ao relato que faz, porque nós insistiremos nisso ao longo deste mandato e todos que seguirão, sobre o estado de vários aspectos da administração interna, da justiça, do que se convenciona dizer, do aparelho repressivo do Estado, porque o que o relatório mostra, que para nós não é novidade, mas que o infeliz caso de Vale Judeus nos deu a oportunidade para falar a sério sobre o que é a repressão em Portugal e as suas instituições. A senhora Provedora escreve sobre os estabelecimentos prisionais portugueses o seguinte: há uma inexistência de instauração de inquéritos recorrente nos casos de maus tratos a reclusos. Há uma cultura, palavra minha, encobrimento de agressões à população reclusa, onde se releva, há um ambiente de impunidade disciplinar, recorrentes agressões físicas a reclusos, declarações falsas, não cumprimento do dever de denúncia ao Ministério Público, recurso abusivo à prática de desnudamento total. Uma coisa que está abolida em qualquer país que se digne de tratar com mínimos de dignidade a sua população reclusa. É uma prática recorrente em Portugal. Desnudamento total, regra geral, como a senhora Provedora aqui escreve, para humilhação da pessoa que está detida. A que se soma buscas sem autorização superior e não poucas vezes não documentadas. Portanto, comportamento abusivo por parte de quem devia exercer e fazer cumprir a lei. E que junta ainda, não menos preocupante, um desconhecimento de procedimentos para reporte superior em caso de maus tratos, sobretudo de pessoal técnico. Ou seja, as prisões portuguesas, como muita gente alerta há muito tempo, são um offshore do Estado de Direito. Soma-se a isto ainda, maus tratos recorrentes, curiosamente, acontecem em salas e corredores sem videovigilância. E, não menos preocupante, a exposição da população reclusa a temperaturas extremadas em vários estabelecimentos prisionais e o facto do estabelecimento prisional de Vale Judeus não garantir à sua população reclusa água potável. Os centros educativos, na realidade, estamos a falar de jovens que, regra geral, têm um percurso muito difícil. Temos unidades residenciais várias que fecham por falta de técnicos. E há um encurtamento da fase de integração essencial para dar uma oportunidade a estas pessoas, estes jovens, estas raparigas e estes rapazes, por falta de técnicos. Há períodos de integração que se reduziram a 7 dias. Temos 2 casas de autonomia, uma em Lisboa e nos Açores, do resto do território nacional não há. No entanto, eu pergunto-lhe por uma ausência, que é, o relatório não refere nenhum abuso nos centros educativos. Todos nós, quem acompanha este caso, sabe que os centros educativos não são uma realidade, infelizmente, diferente da que eu acabei de relatar sobre os estabelecimentos prisionais. Os centros de instalação temporária,
o que versa no relatório continua nesta realidade. Houve uma detenção abusiva recorrente de menores. No relatório há um exemplo de uma criança etíope que teve desacompanhada, que teve 9 dias no centro de detenção. Os efeitos que isto não tem neste ser humano, que regra já uma experiência traumática, longe dos seus pais, vem de um cenário de guerra. E nós sabemos que 9 dias está o caso que identificou como mais longo, nós sabemos, e muita gente que acompanha o trabalho de defesa dos direitos humanos em Portugal, sabe que isto é mais a regra do que a exceção e que há vários casos em que várias crianças não acompanhadas passaram longos dias, sem os mínimos de condições, em centros de detenção temporária nos aeroportos. Eu peço a tolerância do Sr. Presidente de 30 segundos e vou mesmo concluir. Junta-se a isto ainda uma lista interminável de mínimos de decência que não são cumpridos. Por exemplo, muitas das pessoas detidas em centros de instalação temporária, espaços equiparados, mas também instalações policiais, não têm privacidade nos duches, ou não têm sequer acesso a duche. E por uma questão de economia de tempo, eu vou diretamente à minha pergunta. Pergunta à Sra. Provedora de Justiça, feito este relatório e estes exemplos que eu aqui sublinhei, se acha que com o passar dos anos a cultura, a defesa dos direitos humanos, a administração interna, a justiça e quem tem o papel de que a lei se faça cumprir, tem evoluído num sentido mais humanista ou estamos, pelo contrário, a regredir? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Provedora de Justiça, os nossos cumprimentos e o agradecimento, mais uma vez, pela elaboração deste relatório, que tem aspectos, é um relatório valioso, assim mesmo, pelo pormenor, pelo detalhe e pelo diagnóstico cuidadoso que faz relativamente à sua atividade e às ilações que permite extrair quanto ao funcionamento da administração pública e do seu relacionamento com os cidadãos. E, portanto, é um excelente elemento de trabalho para esta Assembleia da República. Claro que, relativamente a alguns aspectos, trata-se de um ponto de situação, na continuidade de relatórios anteriores, mas contém sempre aspectos inovatórios muito interessantes e úteis sobre os quais vale a pena, enfim, fazer algumas considerações e até pedir alguma, não clarificação, mas algum desenvolvimento. Claro que do relacionamento das queixas e do balanço que é feito relativamente às queixas, há aspectos que são recorrentes e que correspondem, de certa medida, à percepção que todos temos das principais disfunções do funcionamento da administração pública. Enfim, de ano para ano se repetem a segurança social e as prestações sociais e o problema dos cálculos das pensões como dos principais matéria de queixa, aspectos relacionados com a imigração, o que certamente nos tempos mais recentes agravado por um processo que foi o processo de transição do CEF para a AIMA, com os problemas que todos conhecemos, problemas relacionados com as carreiras da administração pública, mas há uma questão geral sobre a qual gostaria de saber qual é a percepção da provedoria, que é esta. A sensação com que se ficou é que depois da pandemia nada ficou como de antes do ponto de vista do relacionamento direto da administração pública com os cidadãos. Ou seja, antes da pandemia havia dificuldades no tratamento de alguns assuntos relacionados com a administração pública, as pessoas recorriam às lojas do cidadão com mais ou menos dificuldade. Após a pandemia há um corte abrupto, as pessoas deixaram de poder tratar dos seus assuntos a não ser online ou por marcações. Depois da pandemia nada voltou a ser como antes. É a sensação com que se dá e as pessoas que precisam de tratar de assuntos presencialmente têm que fazer marcações para uma distância muito grande. E pergunto se isto é apenas uma percepção minha, ou de mais algumas pessoas, ou se de facto existe, até pelas queixas que chegaram à provedoria, também alguma conclusão relativamente a esta questão. Ou seja, a administração pública voltou à normalidade que existia antes da pandemia, mas com as dificuldades que existiam,
ou as dificuldades hoje são maiores? Não se recuperou relativamente à situação anterior. A senhora Provedora, neste relatório, há dois aspectos concretos ao qual demos uma atenção particular. O problema das falhas na execução da lei, em que se refere que em alguns casos por falta de regulamentação, mas considera que nem é esse o maior problema, mas de facto é o problema da execução. As leis não são executadas. E a questão que se coloca aqui é, o que é que pesa mais aqui? Há algum voluntarismo do legislador? Há algo aqui no relatório que inicia, de certa forma, isso. Não, legisla-se demasiado na base da ideia de que o papel aguenta tudo, não é? Sem considerar a execuibilidade prática daquilo que se está a aprovar, se é legislativa, ou o maior problema está, de facto, na inoperância da legislação, da administração e na incapacidade da administração para fazer aquilo que competiria e que poderia fazer. Creio que uma avaliação sobre este balanço seria importante para o legislador, não é? Para saber aquilo que vai ter que legislar no futuro e convém saber o que é que está a fazer. A questão dos alertas à transição digital também chama muito a nossa atenção. E com a ideia, com o que aqui está referido, de que há serviços relativamente aos quais só se acede online. Eu creio que isto é uma violação tremenda dos direitos das pessoas. Tremenda. Quer dizer, há questões que não é possível serem tratadas. Eu creio que é uma despersonalização da relação com o cidadão que não é aceitável. Tem que haver uma válvula de escape. Alguém que, ou porque não consegue, porque não pode, ou porque tem um problema que a informática não resolve. A informática não resolve todos os problemas da vida e creio que esse aspecto aqui creio que é muito importante que se chame a atenção para isto e para a necessidade de não haver assuntos que só por via online podem ser tratados. O tempo vai avançando. Seria útil termos uma avaliação da eficácia das linhas telefónicas. A linha telefónica da criança, do idoso, do cidadão com deficiência. Qual é o balanço dessa experiência? Seria interessante o grau de adesão a isto e depois o grau de concretização, ou seja, se as pessoas sentem de facto resultados concretos pelo recurso a estas linhas, é uma experiência interessante. Finalmente, e isto resulta do relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e causa-nos uma grande inquietação, a informação de que houve centros educativos que tiveram que encerrar por não ter pessoal. Nós sabemos que há problemas muito graves por falta de pessoal na área da reinserção social, para acorrer às várias solicitações que têm, desde logo a vigilância eletrónica, mas também os centros educativos, para não falar já das prisões, mas este encerramento dito temporário do conjunto de unidades, a pergunta que eu tenho é se este caráter, se existe alguma garantia por parte da administração pública de que o encerramento seja mesmo temporário ou se é um temporário definitivo, e seria gravíssimo. Portanto, o meu tempo está a chegar ao fim. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho. Obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento também a Sra. Provedora e começo também por me associar aos elogios que foram feitos aos relatórios. E, efetivamente, têm uma informação muito completa e que é muito útil, certamente para todos os grupos parlamentares, para percebermos quais é que são os pontos fracos da administração pública e da prestação de serviços aos cidadãos. Muitas vezes o problema não está necessariamente na legislação. Nós muitas vezes até temos leis que estão muito bem feitas, que fazem todo o sentido, mas depois, quando passamos para a aplicação prática dessas leis, é que encontramos os problemas. E estes relatórios e principalmente esta panorâmica de se perceber onde é que há os casos reiterados e as situações sistémicas
são bastante úteis. Queria também começar por me referir às questões do sistema prisional. O relatório que é apresentado indica que foram identificados vários fatores de risco durante 2023, sem novidade, e esses aspectos são relacionados com condições materiais dos estabelecimentos prisionais, lotação desatualizada, ocupação e infraestruturas, com os meios de segurança, sistemas de videovigilância, botões de emergência, equipas de vigilância, revistas a reclusos e buscas a alojamentos, procedimentos jurídicos, existência de tratamento de alegações e de indícios ou de evidências de maus tratos, também relativos aos meios de queixa, aos cuidados de saúde, aos reclusos e ao próprio cotidiano prisional, e ainda questões que têm a ver com reclusos em situação de especial vulnerabilidade. Também, e porque este tema também tem estado na discussão pública, e ainda bem que assim é, ainda bem que, em virtude de uma situação que é obviamente de lamentar, a sociedade e o Parlamento têm tido a oportunidade de discutir mais a fundo estes temas, e falo naturalmente da fuga do estabelecimento prisional de Val dos Judeus. Também, especificamente quanto a este estabelecimento prisional, há várias referências que são preocupantes, por exemplo, uma referência ao número desproporcional de guardas que participam sistematicamente nas revistas que são feitas, às revistas que são feitas e à prática do desnudamento, já foi também aqui referido, às buscas sem existir uma autorização prévia ou uma autorização da direção, e até a indícios de fortes maus tratos. E a verdade é que uma das razões também que tem sido apontada para a fuga era precisamente a falta de guardas prisionais neste estabelecimento prisional, tendo em conta que a senhora Provedora acompanha estas situações há muito tempo, há muitos anos, vai também identificando estas situações há muito tempo. Perguntava-lhe muito diretamente se esta fuga se representou alguma surpresa para si, ou se era uma situação para a qual também já vinha alertando há muito tempo. Depois, relativamente a outras matérias, há uma questão específica que gostaria de colocar, que tem a ver com o subsídio de desemprego para as vítimas de violência doméstica. É uma causa que é muito querida ao LIVRE, foi uma proposta que o LIVRE apresentou. A Provedoria emitiu um comunicado em que criticava o entendimento do Instituto de Segurança Social relativamente ao momento do qual as vítimas de violência doméstica poderiam começar a usufruir do subsídio de desemprego, e eu perguntava se essa situação já foi resolvida entretanto, ou se há também a necessidade de haver eventualmente até alguma intervenção do Parlamento para clarificar essa situação. Depois, queria também falar das questões da justiça, que representam aqui 3% das queixas. A maioria delas tem a ver com as questões de morosidade, com as questões do acesso ao direito. É certo que, como disse bem, a Provedoria de Justiça não faz parte do sistema judicial, ainda assim o sistema judicial, o sistema de justiça é uma área essencial, não só para a defesa, para os cidadãos poderem defender os seus direitos humanos, mas também para que se garanta que a própria administração, que o próprio Estado não fere esses direitos humanos quando age. A verdade é que nos últimos tempos este tema também tem sido muito discutido mediaticamente. A senhora Provedora também se referiu a alguns casos, dizendo-se também preocupada e perplexa com algumas situações que aconteciam. Também tivemos a oportunidade, quando a senhora Procuradora-Geral da República aqui esteve a apresentar o seu relatório de atividades do Ministério Público, de manifestar preocupação com o facto da prática das escutas parecer uma prática bastante disseminada. Neste momento, cerca de 10 mil aparelhos. Perguntava-lhe especificamente na área da justiça que preocupações é que existem. E, por fim, também na questão que tem a ver com os direitos dos migrantes. O relatório diz-nos que entre 29 de outubro de 2023 e junho de 2024 foram mais de 2 mil as queixas que deram entrada na Provedoria de Justiça. E relativamente
a questões que têm essencialmente a ver com as competências da AIMA. Também nos disse que neste momento 40% das pessoas que se queixam à Provedoria de Justiça são cidadãos estrangeiros e, portanto, queria lhe perguntar também se esta é uma situação que tem aumentado ao longo do tempo, ou seja, se nós vemos progressivamente um aumento das queixas por parte de cidadãos estrangeiros, como é que o processo de extinção do CEF, transferência destas competências para a AIMA, tem impactado na violação de direitos humanos das pessoas migrantes em Portugal e também se as alterações que foram introduzidas por este governo, nomeadamente a extinção da manifestação de interesse, também tem algum impacto nos direitos humanos das pessoas migrantes que estão em Portugal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ia me permitir a mim própria, depois de tudo o que aqui ouvi, só de fazer uma pergunta por curiosidade. Eu sei que o Poder Judicial não está incluído nas competências da Provedoria, mas presumo que o cidadão não saberá isso assim tão bem e presumo que o cidadão se dirigirá à Provedoria com queixas em relação ao Poder Judicial, que também acho que a Sra. Provedora depois responderá que não é da sua competência e arquivará. Poderemos saber qual o número de queixas que recebe e não responde por força de não ter competências em relação ao Poder Judicial? Muito obrigada. Posso? Então, eu, em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo todas as perguntas que me foram feitas e este diálogo que se estabeleceu. Agradecer muito sinceramente e a amabilidade com que foi tratado o nosso relatório, em meu nome e em nome de todas as pessoas que trabalham comigo. Estão aqui dois jovens assessores, Ana Luís Garcia e André Neves, que colaboraram na elaboração deste relatório. Nós fazemos, de facto, um grande esforço e ficamos felizes, tenho a certeza, por todos os senhores deputados terem dito que é de leitura útil e não difícil e, sobretudo, útil, porque a nossa grande preocupação, como eu disse no início, era distrair de tudo quanto fazemos e tudo quanto nos chegam, e chegam-nos muita coisa, extrair conclusões que vos possam ser úteis. A vós, antes do mais, e depois a toda a comunidade, porque o serviço que prestamos é para toda a comunidade. Portanto, nós agradecemos muitíssimo. Eu vou organizar a minha resposta, se me permitem, em 3 partes. Vou responder, Sra. Presidente, vou responder já. Não é um dado que eu possa ter, o número de queixas, porque eu vou explicar como é que nós funcionamos. Nós recebemos cerca de 100 papéis por dia, em média, todos os dias da semana. 100, ou mais do que isso. Temos uma unidade especializada na resposta imediata a estes papéis. Temos modelos, e um deles é que questões pendentes em Poder Judicial nós não conhecemos e explicamos. No fim, todas as semanas nos reunimos e esta unidade especializada presta-nos conta de tudo quanto chegou nessa semana e que precisa de ser olhado. Simplesmente quando diz questões que não recebemos foram X, aí não desagrega ao ponto de dizer que matéria sujeita a Poder Judicial nós não recebemos. Portanto, por estes motivos, eu não posso saber exatamente os números, mas posso alertar e no futuro ter. Não creio, no entanto, isto é um ponto interessante e eu fico algo compensada com isso, não creio, no entanto, que hoje a maioria dos cidadãos insista em colocar-nos as mesmas questões que coloca o Poder Judicial. Já não é tão frequente assim. E já é frequente os cidadãos saberem que aquilo que o Provedor de Justiça pode fazer em relação ao Poder Judicial tem que ver única e exclusivamente com o mau funcionamento do serviço, da administração do Serviço de Justiça. Ou seja, com morosidades indevidas, e aí nós o que fazemos é relacionarmos com os Conselhos Superiores da Magistratura. Eu suponho que a ignorância já não é assim tanta e que já se vai sabendo. Esclarecido isto, eu permitiria dividir as minhas respostas em 2 blocos. As questões que foram apontadas por todos os senhores deputados quanto ao Mecanismo Nacional de Prevenção, muito particularmente quanto ao estado dos nossos estabelecimentos prisionais, para não falar dos centros educativos e dos centros de instalação temporária.
e depois as questões relativas à ação do provedor propriamente dito, que é o outro relatório. Indo às questões dos estabelecimentos prisionais, eu agradeço imenso as perguntas que foram feitas por todos os senhores deputados. Em relação ao senhor deputado do Chega, Manuel Magno, eu queria só explicar o seguinte: em relação ao estabelecimento de Val dos Judeus, como em todos os outros, os fatores de risco que o Mecanismo Nacional de Prevenção, pela sua natureza e como o próprio nome indica, tem de detectar, são riscos não de segurança, mas riscos de maus tratos. E, portanto, todo o nosso enfoque, não é? As 17 visitas a estabelecimentos prisionais foram feitas antes dos acontecimentos recentes, tiveram isso em mira. Ora bem, em relação a todos os outros senhores deputados, o que eu tenho, eu devo um esclarecimento, uma espécie de subtexto, que não decorre imediatamente do relatório do mecanismo, mas que eu tenho de explicar. Este ano, o relatório do mecanismo em matéria de estabelecimentos prisionais focou-se num único problema. E eu já vou explicar por que motivo se focou num único problema. E o único problema foi alegações, notícias vagas ou não vagas de agressões a reclusos. Estamos a falar de agressões que ocorrem sob as nossas telhas, venham elas dos guardas, venham elas de outros reclusos, e que não são, como a senhora deputada da Iniciativa Liberal também sublinhou, a deputada Mariana Leitão, que não são reportadas ou que não são acompanhadas pelos mecanismos de controlo que, como alguém disse, creio que o senhor deputado Fabiano Figueiredo, em países, já não me lembro se foi essa a sua expressão, em países civilizados são absolutamente obrigatórios, como a senhora deputada também disse. Nós focámos-nos este ano no reporte dessa situação por uma razão muito simples. Porque todas as outras de que temos falado e todos os anos continuam iguais. Continuam iguais. E as outras são de muito mais difícil resolução, porque têm que ver com os problemas materiais e de subfinanciamento, que levam a que o Estado português tenha sido condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos nos últimos anos 10 vezes. E que têm que ver, fundamentalmente, com más condições. O Tribunal Europeu tem dito que as nossas práticas estão próximas dos tratos cruéis, desumanos e degradantes, porque as pessoas estão mal, e estão mal materialmente. Esse é um problema estrutural. Nós não o repetimos vezes e vezes sem conta porque ele se mantém, mas é algo que, como comunidade, como país, e com a nossa exigência temos de estar alerta. E é isso, Sr. Deputado António Filipe, é isso que se vê nos centros educativos. Os centros educativos não fecharam centros educativos por falta de técnicos de reinserção social. Fecharam certas unidades temporariamente. Mas sim, os técnicos de reinserção social foram ao provedor de justiça noutra dimensão, na sua dimensão de servidores públicos que não se veem recompensados, e a questão não é só monetária, não é só remuneratória, e por isso escasseiam. Este é o problema. Ora bem, mas voltando ao meu discurso inicial, nós este ano não repetimos essas permanentes observações, porque elas se mantêm. E como tivemos mais capacidade de ação, também a conquistámos, aquilo que fizemos foi relatar o que fomos apurando mais, que não podíamos apurar noutros anos, quanto à possibilidade de maus tratos, de agressões que não são seguidas, fiscalizadas e reportadas. E aí é isso que nós relatamos. E o fizemos porque podemos ir fazer uma fiscalização mais fina, recorrendo a videovigilância, câmaras, documentos, testemunhos vários. E o que vimos foi isto. É que falta aí o seguimento. E a nossa conclusão é esta. E também aí respondo a alguém que me perguntou quanto à possibilidade de ter alguma perspectiva de futuro. A nossa conclusão, nós fizemos isto porque, ao contrário das questões materiais, estruturais, que não são resolúveis por relatório, que os relatórios não podem ajudar a resolver, mas não a curto prazo,
Estas conclusões a que chegamos, quanto ao caráter naturalmente deficitário da atenção e do registro que se faz destes atos, pode ser resolvido por procedimentos, e é mais fácil adotar procedimentos do que resolver problemas de financiamento e de investimento. E quanto à adoção de procedimentos, a nossa experiência nos diz é que se nós formos alertando para isto, se nós formos ano a ano mantendo ações de formação, falando com as pessoas, falando com as direções, que devo dizer e volto a dizer, têm sido muitíssimo receptivas à nossa capacidade de controle, nós vamos resolvendo o problema. Portanto, era isto que eu queria deixar, esta mensagem básica que eu queria deixar quanto ao relatório atual do mecanismo. Não sei quanto tempo ainda tenho... Bom, então, quanto ao relatório do Provedor de Justiça, eu também começaria por grandes blocos de questões. Houve uma questão que me foi colocada por vários senhores deputados, leis e execução da lei. Ora bem, eu já disse isso e tenho medo de me repetir, mas vou repetir. A senhora deputada Isabel Moreira recordou esse facto, somos juristas, temos uma formação e há na nossa formação marcos importantes. Um marco na minha é um belíssimo livro, já com muitos anos, do início do século XX, foi escrito por João Tel de Magalhães Classe, e que a certa altura dizia, é um livro muito bonito, muito bem escrito, de 1915, e que a certa altura o autor, João Tel de Magalhães Classe, diz uma coisa muito impressionante, diz o seguinte: as nossas ótimas leis, a nossa péssima execução. Ora bem, 100 anos depois, eu devo dizer que a minha opinião é que nem sempre as leis são ótimas, porque passaram a ser muitas mais, também porque mudaram de natureza, é sabido. Mas realmente nós, e foi isso, por esse motivo, por vermos isso tantas vezes, que nós insistimos neste problema. Não obstante, continuamos a ser um país de grande fosso, de grande fronteira entre o direito legislado e o seu cumprimento por parte de funções executivas. E a realidade é tão complexa da parte do direito legislado e da parte da decisão legislativa, da opção político-legislativa. A única coisa que nós podemos dizer é que aí dizemos é que a prospectiva de o cumprimento de uma determinada decisão, a possibilidade e o custo da sua execução, e o custo não é um custo material, é outro, é algo que na consciência do legislador deve estar presente. Ora bem, quanto a isto, eu volto para uma questão que me foi posta várias vezes, mas também que é a dos estrangeiros e da extinção do Serviço de Estrangeiros e de Fronteiras. Se me permitem, senhores deputados, esta é a minha opinião daquilo que venho observando. Quanto à pergunta que me fizeram, eu volto a dizer, 40% foi o senhor deputado Moares do livro que me fez, Manuel Moares. Não, peço desculpa, senhor deputado, eu já bem. Não, é que agora, eu penso, são 40% de todas as solicitações que nos chegam. São de imigrantes com I. São de pessoas que nós acolhemos, que estão entre nós e que nós não tratamos bem. Não tratamos bem porque não tratamos delas. E ao não tratar delas, deixamos que a sua situação permaneça à mercê dos mais abnormes poderes. E a verdade é esta. Ora bem, aí penso, sim, que aí está um exemplo em que a lei e a execução da lei estiveram completamente divorciadas, porque foi uma decisão tomada com repercussões imensas na vida das pessoas no pior dos tempos e com muitas deficiências. E, portanto, nós agora vemos isso, vemos nós e vê o Poder Judicial, porque temos perante nós um afluxo de pessoas em situações incríveis e às quais nós não podemos dar proteção. Isto fica
Quanto a outras questões que são maioritárias, também me falaram delas, as questões de segurança social, eu aí devo dizer que é natural que elas continuem, foi o Sr. Deputado António Filipe também, que elas continuem a ser maioritárias, por uma razão muito simples. Em muitos outros setores da atividade administrativa, entre o cidadão e o poder, existe a mediação de entidades reguladoras que foram, enfim, criadas e pensadas depois da instituição do Provedor de Justiça, que de facto este ano celebrou 50 anos, porque foi decidido a sua instituição no segundo governo provisório, que é uma coisa em setembro de 74. Ora bem, mas, entretanto, há entidades reguladoras que podem servir de mediador, de amortecimento dos efeitos da ação da administração na esfera das pessoas, mas da segurança social não há. Não há. E, portanto, é perfeitamente lógico que, não tendo estas pessoas que são afetadas pelo funcionamento da segurança social outro amparo que não o do Provedor de Justiça, cheguem até nós. Nós agradecemos que o façam, porque é para isso mesmo que existimos. Por outro lado, há outra razão de ser, que de grande número destas questões, é que o Estado está presente em todo o território de duas formas. É o Estado que cobra os impostos e é o Estado que presta. No princípio do Provedor de Justiça, há 50 anos, o Estado que cobra era muito visado. Já não é tanto, porque foi objeto de grande reforma. O Estado que presta não foi. A presença do Estado em todo o território é feita através dos serviços que concretizam o Estado que presta. Mas a confusão entre os diferentes institutos que organizam e que governam este Estado que presta é muito grande e as disfunções são também, por isso, inevitáveis, porque há muita coisa em jogo e o desamparo das pessoas que são afetadas por estas decisões, ou o facto de não terem outra instância a qual recorrer, também é grande e, portanto, é natural que elas contem com o Provedor de Justiça e nós ficamos felizes por elas contarem connosco. No entanto, eu devo dizer, tenho aqui um papel que a doutora Ana Luís Garcia, que trabalha diariamente com estas questões, me deu e que me recorda que tem havido contactos regulares, presenciais, entre o Instituto da Segurança Social, não é verdade, Ana Luís, é o que diz, e grande receptividade quanto a recomendações várias nossas. Portanto, os responsáveis neste domínio falam connosco, dialogam connosco e temos conseguido, não tudo, mas há alguma coisa nesse domínio. Eu não sei quando... então finalmente, não sei, há muita coisa que vai ficar por responder. Eu peço desculpa, agora, gostaria de dar especial... mais uma resposta quanto a uma questão que me parece muito importante, que foi colocada, já não me lembro, porque o Sr. Deputado, quanto aos hábitos da administração após pandemia. Foi, Sr. Deputado, foi. Toda a razão. Toda a razão. Precisamente por nós termos muitas queixas quanto a isso, é que decidimos começar em 2023, como eu disse no início, e depois em 2024 divulgámos, um relatório sobre o atendimento ao público, porque as queixas que nos chegavam eram tremendas, que por causa da pandemia a administração pública tinha decidido, em primeiro lugar, deixar de ter atendimentos presenciais, quando é um dever fundamental do Estado e dos serviços do Estado atenderem presencialmente os seus cidadãos. Tínhamos conhecimento que tinha deixado de haver atendimentos presenciais em muito sítio, que muitos serviços do Estado, pois não se sabia quando é que o atendimento era presencial, quando é que o atendimento era online. O atendimento presencial tinha de ser agendado previamente, mas também ninguém sabia quão previamente tinha de ser agendado. Portanto, aquilo que fizemos, justamente por termos tido tantas queixas sobre isto, fizemos uma ação no terreno, é certo que só no território continental, mas cobrimos Portugal de sul a norte, desde o Algarve até ao norte, vendo finanças, justamente segurança social e as conservatórias,
e fizemos recomendações. Portanto, justamente porque o número de queixas sobre isto era impressionante. Finalmente, eu queria agradecer muito a pergunta que me fez a senhora deputada Isabel Moreira e também o senhor deputado Fabiano Figueiredo sobre a lei de eutanásia, e queria dizer o seguinte: eu, de facto, tenho perfeita consciência de que o Tribunal já tinha respondido, ou melhor, o Tribunal tinha dado uma resposta sobre aquele parâmetro. Agora, eu recebi queixas sobre a lei, assim que a lei foi publicada, demorei algum tempo, porque é um assunto complexo, e a razão pela qual eu fiz e que decorre do pedido é esta. O Estado português está obrigado a proteger a vida humana e a promovê-la. E aquilo que me fez impressão com o estudo que fiz é o enorme contraste entre a condição do Estado português para garantir a existência de cuidados de fim de vida, cuidados paliativos, para minorar o sofrimento, que está demonstrada facticamente e factualmente, e toda a lei que está muito bem organizada sobre o princípio fundamental. Aquilo que se tutela aqui é a liberdade de escolha de quem pede para morrer, de quem pede a ajuda do Estado para morrer. A pergunta que eu coloco ao Tribunal é uma pergunta, e eu tive o cuidado de dizer que me parece que esta questão está ainda dentro do âmbito dos poderes cognitivos do Tribunal, é se é compaginável com o dever de proteger a vida, ou se não será uma deficiência de proteção, dar este passo, que é um passo raro em direito comparado, quando o Estado português é claramente, objetivamente e numericamente deficitário na prestação dos serviços de atenuação de sofrimento em vida. É uma pergunta que faço. É nessa medida que se invoca o artigo 24 e, portanto, respondendo à senhora deputada e ao senhor deputado Fabiano Figueiredo, esta questão não tinha sido respondida por nenhum dos acórdãos sobre os quais o Tribunal se debruçou. Foi por isso que eu a coloquei. Mas é um facto, e eu assim termino, é um facto que, como eu disse logo no início, o provedor de justiça tem um ónus pesadíssimo. A informalidade é um ónus pesado. Isto é, o facto de poder agir sem pedido, o facto de poder agir independentemente do pedido e para além da sua... É um ónus pesado. E ninguém está preservado dos erros que decorrem desse ónus e que são erros da própria compreensão que as pessoas têm das coisas. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Provedora. Queria agradecer-lhe os relatórios e as explicações que aqui deu e desejar-lhe as maiores felicidades e, de certa forma, também enaltecer o trabalho que tem feito e a consideração que todos temos pela Provedoria, para a Sra. Provedora, que, aliás, acho que é unânime no país. Agradecer muito o seu trabalho e espero vê-la no próximo relatório, pelo menos. Muito obrigada.